Boa noite mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, dia 13/7/2021. Agradeço a presença de todos que foram chamados pelos nossos mentores espirituais, nosso Mestre Jesus, para estar presente, estar contribuindo e estar aqui podendo buscar um pouco mais, da sabedoria divina, do nosso Evangelho. Aqui a gente usa a Bíblia como evangelho principal, mas também a gente usa outras, filosofias também para agregar, como a gente também acredita que o Espiritismo é uma sequência do que é falado na Bíblia, então a gente também acaba trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo como um anexo aí da Bíblia, mas a gente fala de outras vertentes também, como a gente falei, o taoísmo é uma coisa que a gente aborda de vez em quando, a gente já trouxe aí um pouco de budismo, algumas filosofias, da Cabala, a gente fala da Cabala também, cita algumas coisas, para que contribua com o que a gente está falando, Então, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos nos concentrar agora. Vou fazer a oração aqui. Quero que todos se concentrem, fechem os seus olhos, respirem profundamente. Se quiser colocar aquela música lá, Fê, isso, para que a gente sintonize na frequência do amor trazido pelo nosso grande Mestre Jesus. Damos graças, mais um dia, mais uma noite, mais um segundo de vida, respirando profundamente, soltando esse sopro divino, esse oxigênio sagrado que entra pelo nosso corpo, alimentando todas as nossas células, nos dando essa vida, e somos gratos a ela. Essa oração é a oração da noite espírita. Começa assim: Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação, inspirai-nos tudo o que é bom. Defenda-nos do declive do mal. Que a vossa bondade e influência nos penetre a alma. Fazei que sintamos que um amigo devotado esteja ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha as nossas alegrias. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passo agora para você, Fernando, harmonizar aí a gente, por favor. Continuemos com os nossos olhos fechados. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, ao soberano Deus. Agradecer por mais um Evangelho no Lar. Gratidão por reunir no dia de hoje bastante gente neste Evangelho. Que a mensagem aqui passada entre no coração e na mente de cada um aqui presente e posteriormente naqueles que verão depois. Ó Mestre Jesus, te agradecemos também pelos ensinamentos que deixou
aqui no orbe para nós. Agradecemos aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais. Agradecemos a todo mundo que está aqui agora, neste momento, para mais um Evangelho. Que a lição de hoje nos transforme a cada dia. Assim seja. Assim seja. Quer colocar na tela aí, Fê, o texto? Então, a gente começa o Evangelho. O tema é reforma íntima. E é um tema que a gente pegou em Lucas 17, 20 e 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aqui embaixo é uma versão atualizada, né? Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quer comentar aí, Fê? Você trouxe alguma coisa pra gente? Então, assim, eu coloquei as duas versões aí bíblicas, uma mais atualizada, que é a de cima, né? Nova tradução da linguagem de hoje, e a de baixo, uma baseada na Almeida, né? Atualizada também. Bom, o tema de hoje, né, é sobre reforma íntima, né? Ou autoconhecimento, né? Para algumas doutrinas é um autoconhecimento, né? E não tem uma definição específica, né? Para cada pessoa ela funciona de um jeito, né? E como o nome diz, é uma reforma. Então, não é construir algo novo, do nada, né? É pegar o que se tem e ir trabalhando o que dá no momento, né? O que nossas possibilidades nos permite melhorar, né? E íntima é porque é de cada um para consigo, a partir do que você compreende ser melhorado, né? Cada coisinha que você melhora no seu dia a dia já é um passo que você dá nessa sua melhora, nessa sua reforma íntima, né? Eu assisti um vídeo do Haroldo Dutra, o nome do título é O Segredo da Reforma Íntima, né? E ele explana muito bem sobre esse tema, né? Ele falou assim que o ideal seria que um anjo estivesse aqui ensinando os segredos de tal reforma, né? Mas como fosse assim, uma reserva de mercado, se os anjos se meterem a fazer palestras e fazer atividades para ajudar nessa reforma, nós não teríamos a oportunidade de servir e de evoluir, porque eles vão ocupar todas as frentes de trabalho e não haverá mais serviço para nenhum de nós, né? E baseando nesse texto dele e nas palavras deles, eu já peço desculpas, porque quem vai aqui lhes falar sobre reforma íntima é alguém que ainda não realizou e alguém que está na luta contra suas próprias imperfeições, né? A reforma íntima é um processo contínuo e de autoconhecimento da nossa intimidade, né? Espiritual, modelando-se progressivamente na vivência cristã, em todos os sentidos de nossa existência. É a transformação do homem velho carregado de tendências e erros seculares, né? O nosso espírito, que há milênios ou séculos, milênios, vem reencarnando, né? Carrega essas tendências e erros, né? De vidas passadas. No homem novo, atuante na implantação do ensino do Divino Mestre, dentro e fora de si, né? E por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho e aperfeiçoamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito, né?
E para que a reforma íntima serve, né? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições, de fazermos, aliás, para transformar o homem a partir dele, né? Toda a humanidade ainda não tão distante da vivência, ainda tão distante da vivência cristã, da caridade e do amor, né? Então, é preciso que agimos rapidamente, né? Ao lado dos batalhadores da última hora, pelos nossos testemunhos, respondendo os apelos do exemplo do Divino Mestre, integrando-nos à preparação periódica do terceiro milênio, né? Então, essa reforma íntima que precisamos fazer, ela tem que servir de exemplo, né? E não é mudar alguém, é você se mudar e a pessoa, baseando na sua mudança, querer mudar também. Você ser exemplo, né? O exemplo maior foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele nunca pediu para ninguém mudasse. Ele, com o exemplo, conseguiu mudar muita gente e vem mudando até hoje, né? E ele foi um exemplo também, porque ele já, desde o seu nascimento na manjedoura, lá em Belém, ele já mostrou que você não precisa vir de classe social, você não precisa ter poder, você não precisa ter nome ou ser de, de alguma classe alta da sociedade para ser alguém. Nascendo na manjedoura, ele mostrou essa simplicidade dele, né? Por enquanto é só isso, Felipe. Depois eu quero ler o, a questão do livro do Evangelho, mas eu vou deixar comentar, ou se quiser comentar, fiquem à vontade. Sim. É bacana, né? Acho que você ter falado isso, assim, falar de reforma íntima de alguém que ainda não encontrou, né? Isso acho que é muito claro também para mim e quero também corroborar o que você falou, porque todos nós estamos nessa reforma, sabe? Se estamos aqui encarnados, né? Se estamos aqui na matéria, é porque ainda temos muita coisa a corrigir, muita coisa a aprender. E você falou de autoconhecimento, né? Parece uma coisa até meio banal hoje em dia, tá meio que todo mundo fala disso, de autoconhecimento e tal. Levando para mim, pelo lado pessoal, é, e trazendo para vocês, né, essa questão, acho que até às vezes me pego triste, assim, porque quando você começa a ler e ter mais conhecimento, você vê que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é autorresponsabilidade e autocriação nossa, assim, sabe? Tudo é criação nossa, vamos se dizer. E então, pensando nisso, né, que essa responsabilidade, que a gente tá onde a gente tá por causa de nós mesmos, vamos se dizer assim. Então, assim, todas as coisas que acontecem, todas as realizações têm um porquê dentro da gente, né? Então, enquanto a gente não reconhecer isso, a gente não tem o autoconhecimento, sabe? A gente ainda está, vamos dizer assim, dormindo, né? A gente não despertou, a gente ainda está envolto na Matrix, que a gente sempre fala aqui, né? Da Matrix, né? A gente faz essa relação com o filme, quando a gente fala isso, né? Que são aquelas pessoas que estão dentro ali daquela ilusão e não percebem que existe algo além, né? E eu acho que esse algo além é exatamente isso, você começar a perceber, né? Olha, 20 e 20, aqui eu olho no relógio, agora só vejo os números também. E mas o que também, pensando nessa questão da autorresponsabilidade, né? O que na nossa vida a gente pode melhorar, né? No sentido assim, onde passa isso, né? Então a gente vê que em todas as religiões tem um tipo de ensinamento, né? Para caminhar para uma evolução e para você se tornar uma pessoa melhor.
e fazer o bem para si, como o Fernando falou, né? A gente fazer o bem para nós mesmos, amar a gente. Consequentemente, a gente vai conseguir, né, passar isso adiante. Mas tudo começa também com a evolução moral. A gente fala muito disso aqui, né, no Evangelho. A reforma, a gente acho que passa muito por essa reforma moral nossa. E na pergunta, é um capítulo que está no Livro dos Espíritos, e Kardec faz essa pergunta também para os espíritos na pergunta 629. Que definição se pode dar à moral? A moral, né, respondendo os espíritos, é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem, e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Aí né, ele pergunta, mas como se pode distinguir o bem do mal? Aí os espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Aí ele também pergunta assim: mas o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E aí eles falam: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. E aí ele vai fazendo essas perguntas, né, para os espíritos, porque ele também queria entender isso, né? E ele fala assim: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal. Ó quem ele vai citar. Os espíritos, no caso. Jesus vos disse: vede o que querieis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então eu vou pegar essa frase que é maravilhosa e trazer para um provérbio japonês, que é daqueles macacos, não, né? Que é Mizaru, Kikazaru e Uizaru, que é não ouça o mal, não fale o mal, né, na tradução, e não veja o mal. Isso nos outros. E aí, consequentemente, você, né, vai parar de olhar o outro, né, o mal que está no outro e começar a olhar para dentro de você e ver o que você não quer, né? Se você começar a perceber, sempre tem alguma coisa na sua intuição que fala assim, puxa, isso aqui eu acho que isso aqui não é legal, sabe? Eu acho que para mim sempre vem esse tipo de insight, assim. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e falo assim, poxa, acho que eu estou errando alguma coisa, sabe? Parece que a gente é intuído a interpretar se aquilo é bom ou ruim, porque a gente é uma palavra que também eu já falei aqui que está muito todo mundo falando, é a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ver se aquilo, né? Primeiro você entender se aquilo reverbera em você de alguma maneira. Depois ver, nossa, mas se acontecesse comigo, né? Será que eu gostaria? Né? Então é um exercício diário isso, e então passa sempre por essa frase de Jesus que eu achei sensacional né, e a sequência aqui do Livro dos Espíritos é 629, 630 até o 632, que é onde ele fala isso. Então é isso que eu queria trazer, né? E aí eu deixo para vocês aí essa questão desse provérbio aí dos macaquinhos. Valeu. Primeiramente, parabéns aí pela explanação. Você roubou meu texto do livro do Evangelho, Mas tudo bem, não tem problema Foi não. sem querer. Eu acho que a gente está sendo intuído igual aí, ó, mesmo longe. Mas o texto é esse mesmo, né? Que é a pergunta, a questão 929 do Livro dos Espíritos, é o capítulo 1 da lei divina ou natural, né? Que é o bem e o mal. Nessa questão aí, 629,
o espírito de Miramês, na obra Filosofia Espírita, ele faz uma observação, aí, um comentário sobre essa questão, né? Você falou sobre a moral, né? E ele fala muito bem aqui sobre o que é a moral, né? Eu vou ler aqui o que ele o que psicografou aqui no comentário dele. Moral é uma regra de bem proceder e torna-se uma sequência de valores onde o homem encontra a paz de consciência. Todo o Evangelho de Jesus fundamenta-se na educação dos seres humanos. Portanto, é uma escola de moralidade divina. Para a criatura humana, que começa a se educar dentro da regra moral do Evangelho, a sua vida vai mudando pela transformação que se opera no seu íntimo. É a consequência, não, e a consequência é a transformação do seu comportamento exterior. A honestidade não se baseia somente em uma virtude, ela passa a ser o conjunto de qualidades, onde se vê os valores intercambiarem para a maior segurança da criatura. Não há neste mundo outro código moral mais perfeito que o Evangelho de Jesus, porque ele não apenas ensinou os bons costumes à humanidade, ele viveu o que dispôs para os filhos da terra. O Cristo uniu teoria prática sem alterar nem violentar as condições dos seres humanos. O trabalho de Jesus é paciente. Há milhares de anos que suas mãos operam em plena função de normas elevadas, fazendo os homens entenderem que somente o amor salva. E as divisões desse amor, como sendo alta moral, é para não agredir seu rebanho na aquisição de procedimentos elevados. O homem honesto, pela sua própria disposição, já encontra caminhos que atraem por sintonia com o bem comum. A moral se enriquece na vida de uma pessoa quando esta, em tudo o que faz de bom, pensa sempre no bem-estar da coletividade, quando nunca se separa dos seus irmãos em caminho, e sabe que o próximo é a sua extensão na vida. Esta é a proclamação do amor na extensão infinita, em que se mostra pela fraternidade universal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem da humanidade. Tudo que copiamos das leis de Deus é serviço da moral. Mesmo que estejamos sofrendo em qualquer faixa da vida, se nos estribarmos na moral, a dor se transforma em confiança, a confiança em fé e a fé em alegria, onde reina o amor puro. Está feito o ambiente para a felicidade da alma. Jesus Cristo, dotado de todos os poderes, é a moral viva de Deus a irradiar na terra. O poder de curar dele sai oriundo de sua moral. Aí tem o versículo de Lucas aqui, 6:19, que fala: todos da multidão procuravam tocar-lhe, porque dele saía poder e curava a todos. Aberto a comentário. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Si. Quando eu vi o tema, eu fiquei me questionando muito quanto a isso, né? Porque o despertar é um processo de autoconhecimento também, né? E de reforma íntima, com relação à nossa vida como um todo até então. E como será daqui para frente, uma vez que você tem um entendimento melhor das coisas, né? Das leis universais, lei do retorno, né? E é um questionamento diário, né? Se a nossa atitude está certa, está errada. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer os meus atendimentos holísticos, eu achava que eu não devia cobrar pelo meu trabalho, porque eu me sentia culpada. E não tá certo não cobrar, né? Porque investi dinheiro, eu estava doando meu tempo, né? Para quem está assistindo no YouTube, eu sou mestre Reiki e bem no começo eu sintonizei várias pessoas gratuitamente, né? Porque eu achava que era minha obrigação. E não é bem por aí, né? As pessoas têm que ter um chamado, tem todo um trabalho, isso é a moral também, na verdade, pensando no tema, né? Porque eu não estava valorizando o meu trabalho, aquilo que eu estava fazendo, né? E hoje aconteceu uma situação
que baixou muito minha vibração, muito. É, desde o início da pandemia, né, graças a Deus, assim, eu tenho uma estabilidade financeira boa, independente do trabalho holístico. Por isso que eu achava que eu tinha obrigação de ajudar as pessoas gratuitamente, né? E fazer isso é vibrar na culpa e escassez. Então, estudo dentro da tabela Rock só atrai coisas no mesmo nível de vibração, que é vibração baixa, né? Então, a gente vibra, vibrando na culpa, a gente atrai coisas ruins para a nossa vida, coisas de baixa vibração. Então, a gente tem que sempre vibrar mais para cima, no amor, na alegria, na felicidade. E, independente disso, eu sempre ajudei pessoas, né? Tanto com envio de reiki, quanto financeiramente, dentro do possível. E tem uma pessoa que eu estou pagando o aluguel dela há um ano. E vibrando totalmente na culpa e aceitando é, ser abusada. Essa que é a palavra. No começo eu achei que eu estava fazendo algo que era o meu dever. Enfim, é uma pessoa que eu sinto nitidamente que é um karma de outras vidas, tal, e eu me sentia na obrigação de ajudar. É uma pessoa que eu conheci na adolescência e hoje veio a mim, assim, pela espiritualidade, e estava numa situação muito difícil, e ajudei a pessoa a se reerguer, a se mudar, a alugar uma casa. E por um tempo eu fiquei ajudando essa pessoa no aluguel. Isso fez um ano agora. E aí, nesse um ano, eu sempre ali, né, ponta firme ali ajudando, a pessoa ajudava como podia, né, e vivia de um certo modo o esforço. Mas isso virou de um jeito que a pessoa acabou por se acomodar, porque a Cíntia sempre vai me ajudar. Não que a pessoa não se esforçasse, mas sabe, você ter aquele porto seguro, olha, eu vou fazer isso, mas tá bom, porque, né, a gente tá na pandemia e tudo, e a Cíntia vai me ajudar. Então, até que ponto eu tinha um dever como irmã, como samaritana, de ficar pagando ali o aluguel todo santo mês. Então, eu percebi que, e, enfim, por diversas mensagens também da espiritualidade, que estava errado o que eu estava fazendo. Eu ajudei a pessoa a se reerguer, mas chegou um ponto que eu não estou mais ajudando, porque a pessoa se acomodou, ela ficou na zona de conforto. Né? E quando a gente está dentro da zona de conforto, a gente não enxerga que está errado aquilo que a gente está fazendo e vice-versa. Né? Então, foi criado um relacionamento de codependência, aí no caso financeiro, que não é legal para nenhum dos dois, porque estava me desgastando, eu estava deixando de fazer coisas, né? O aluguel não é barato, para ajudar uma pessoa que se acomodou. E aí, pelo fato dela ter esse porto seguro, ela não correu atrás de outras coisas na vida dela para se reerguer sozinha. Eu tentei dar ali um start para a pessoa ir, e a pessoa não foi, ela teve um ano para isso. E agora que eu resolvi cortar isso, né, cortar o contrato, eu falei assim, agora você vai caminhar com as suas pernas, a mamãe vai cortar a mesada. A pessoa pirou, pirou. E ainda sente que é a minha obrigação ajudar, porque a gente está na pandemia, está em más condições, e assim, não é uma pessoa sozinha, é uma pessoa que tem família, mas vocês entendem que foi criado um vínculo negativo, né, de ambas as partes. E eu me questionei durante o ano inteiro se era moral ou não, mas com o tempo isso foi pesando na minha vida, nas minhas costas, e eu fui entendendo que eu não tinha obrigação ali. Eu posso ajudar divulgando a empresa da pessoa, ajudando com cesta básica, né? Mas ali, todo mês, pagar aluguel para a pessoa, né, ficar ali bem, não é o ideal. O ideal é você pisar onde você acha que dá. Então, se não dá para pagar aluguel, vamos mudar para um lugar que dê para pagar, mais humilde, de repente morar com um parente, até você se reerguer, e não ficar ali nas costas do irmão ali, que é bom, né? A gente tenta ser bom demais com os outros, e no final a gente acaba carregando os outros nas costas. E no texto de Lucas, né, Jesus fala, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Com isso, a minha autoestima baixou muito, 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 gente. Muito. Porque com tudo isso eu não estava sentindo amor por mim, que eu sou a pessoa mais importante, né? E quando eu já falei na outra live, nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Então, se a gente não se ama, significa que a gente não ama Deus.
Então, isso de amor próprio, reforma íntima e entender que a gente não tem que carregar o fardo das outras pessoas é se amar. É dizer o não também, você ajuda a outra pessoa. Você está amando aquela pessoa, não quer dizer que você não ame, mas é necessário para que a pessoa cresça, né? Infelizmente, algumas pessoas precisam ter entendimento pela dor. Eu escolhi ter entendimento agora, não mais pela dor, pelo amor. Eu espero. Eu também estou na minha reforma. Mas eu entendi muito claramente que se eu me amo, eu amo a Deus. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Então eu tenho que me amar. E amar ao próximo, dizendo não quando for necessário. Para mim, essa tem sido uma reforma íntima muito importante. Muito, muito, gente. Dessas questões de se doar demais, de vibrar na culpa, né? De fazer trabalhos gratuitos. A gente faz trabalho gratuito para caridade. A gente, né? Vamos coletar cobertor, vamos lá ajudar os moradores de rua que estão morrendo de fome e de frio, que não tem para quem pedir. Essas pessoas sim precisam de ajuda. E às vezes eles não aceitam, não entendem, né? Pega o cobertor e joga fora. Mas é todo um processo. Mas a nossa moralidade, como samaritanos, bons cristãos, é ajudar quem precisa, quem vem até nós por necessidade extrema. E como bons samaritanos, às vezes a gente tem que dizer não. Por amor. E é isso, gente. Obrigado, Si, pelo comentário. Alguém mais quer comentar isso que a gente está conversando? Boa noite, Felipe, a todos, a Boa Kátia. noite. Por favor. Então, eu me identifiquei com o que a Cíntia acabou de falar. Não que eu ajude financeiramente, não, mas assim, com a minha mãe. Ela eu digo que é um karma de outras vidas, não é possível. Porque eu acho que eu já até comentei que é uma pessoa muito difícil de lidar. Ela tem as opiniões dela e é aquele jeito e ninguém muda. Então, o que eu tenho ultimamente tentado? Eu sempre batia de frente com ela, mas não resolvia nada. Então, o que eu estou tentando fazer? A reforma íntima. Se eu não consigo mudar ela, que não vou conseguir, mas eu tenho que eu me mudar. Então, assim, eu estou no máximo que eu posso. É difícil, principalmente quando se trata de uma mãe, né? Eu tô deixando de, sabe, me aborrecer, eu tô tentando me cuidar, eu me reformar, eu mudar, porque eu que tenho que me mudar, não ela. Porque ela vai continuar assim, devido já à idade que ela tem, você não muda mais a pessoa quando chega numa certa idade. Então, assim, eu tenho que me mudar, e é isso que eu tô fazendo, para o meu bem. Eu tô, ela fala, eu deixo de lado, não vou dizer que eu não me irrito, claro, porque é aquela pessoa que fica te provocando, mas eu tenho que respirar fundo, contar até 10 e não entrar na sintonia dela por causa que ela não muda, e eu tenho que fazer isso. É o que eu estou tentando fazer. É difícil? É, porque a gente deixa a pessoa assim aquela outra pessoa, como diz assim, entrou na zona de conforto. Eu sempre concordava para ela estar feliz. Mas não é isso, não é certo isso. A gente fazer para agradar o outro, a gente primeiro tem que se agradar, primeiro estar feliz comigo mesmo. Eu estar bem, como eu disse para ela hoje, mãe, primeiro eu, depois eu, depois eu. Depois a gente vai ver como é que fica. Então, eu primeiro preciso me amar para estar bem comigo mesmo e olhar, tá? Ela não muda? Não, eu vou ter que mudar. Então, acho que eu me identifiquei com a história do que a Cíntia falou. A gente tem que respirar e deixar a pessoa sair da zona de conforto, porque para minha mãe estava muito confortável eu concordar e dizer amém, amém e amém. Então, para ela, agora ela está meia e eu estou mudando. É isso. Parabéns, Kátia. Mãe é mais difícil ainda, porque você convive, né? A pessoa que É, ajuda eu nunca mais vi, só pago ali no final do mês. não, então, Mãe, nossa. a gente mora em cidades diferentes, que eu moro aqui em Ah, São é? Paulo e ela mora em Santos, mas é pelo telefone, é assim, é constante, até o meu marido falar, meu Deus do céu, respira,
e vai em frente. Eu continuo amando, mas eu preciso primeiro olhar para mim. Eu estar bem. Porque se eu não estiver bem, não adianta nada. É É verdade. só lembrar que se você ama a Deus, você se ama. Sim, Acabou. Com pronto. É certeza. isso mesmo. Mãe é complicada porque tem os laços sanguíneos, né? E aquela afinidade, mas também pode ser um karma também de outras vidas. Tem um texto que eu li também, que a reforma íntima é a mesma coisa, assim, como fazendo uma referência, como se você estivesse num avião, em pleno voo, e o comandante fala assim, a gente precisa fazer arrumar o avião que deu problema numa peça, mas vai ter que ser feito em pleno voo. Então, assim, a sua reforma íntima você vai ter que fazer nessa caminhada mesmo. Você não pode parar, não pode pousar, não pode estacionar. Tem que ser voando mesmo e reformando essa reforma íntima mesmo. E o meu caso, eu e ela nascemos no mesmo dia, o mesmo signo, imagina. Imagina a sintonia das duas, hein? Tem uma lei universal e a Cristina Cairo é uma das que defendem essa lei. Ela foi a autora do livro A Linguagem do Corpo. Quem não conhece, já tem acho que mais de 3 volumes, 1, 2 e 3. E ela fala assim: semelhante atrai semelhante. Então, assim, quando a gente vai para os laços, né, familiares, a gente percebe que tudo que está no nosso pai e na nossa mãe está dentro da gente também. Então, assim, é muito desafiador porque o que a gente não aceita, às vezes, no nosso pai ou na nossa mãe, é o que às vezes a gente não aceita dentro da gente. Por isso que é tão desafiador amar, principalmente essas pessoas que estão mais próximas. Porque uma paciência, é um perdão, é tudo contínuo. A cada segundo você está tendo que, como o Fernando falou, é meio que aqueles astronautas que tem que reparar a nave lá, enquanto tá tipo no espaço, sabe? Então, assim, o desafio é muito grande, porque são essas pessoas que mais sabem as suas sombras. Elas conhecem a você, né? Você por completo. Então, principalmente filho dá conselho para pai, é muito difícil. O pai não vai querer ouvir, quem é você, sabe? Ou a mãe, né? Tipo, poxa, te criei desde o zero. Então, assim, é muito mais difícil o pai e a mãe ouvir o filho no sentido de ouvir algum conselho do filho, porque acha que também o filho não tem maturidade. Mas também a gente, como filho, quando a gente realmente não aceita algumas coisas dos nossos pais, a gente também não quer ouvi-los. Então fica ali naquela coisa assim, ninguém quer ouvir ninguém. Essa que é a verdade. Então, acho que o desafio de amar pai e mãe é esse. A gente ver que tanto o lado positivo, tanto o lado negativo dos nossos pais, né, está dentro da gente também. Então, se eu nego no meu pai ou na minha mãe o lado, ou eu só vejo o lado negativo deles, eu realmente estou negando também o lado positivo, né? Porque eu não estou aceitando, porque eu só estou aceitando o negativo, que é só isso que eu vejo neles. Por isso que a gente fala tanto da vibração. Se você só vê a parte negativa do seu pai, você não vê tudo que ele fez por você, você não é grato, e aí, consequentemente, você não é grato a eles por eles ter feito todas essas coisas boas também, e, consequentemente, o que a Cintia falou, a gente não ama Deus, porque os nossos pais foram o que deu a vida para a gente. Eles foram, né, o caminho através da qual a gente veio para esse mundo. Então é muito difícil, porque sempre quando a gente olha para o outro, a gente não está olhando para a gente. Isso é muito difícil e isso para mim bate todo dia, porque eu tava, né, fui fazer um exame esses dias e de endoscopia e tal, para ver se tinha alguma questão de doença celíaca, porque eu estava passando muito mal com leite, com glúten e tal, e aí tinha que cortar. Aí fui ler o que a Cristina Cairo fala,
Cara, e é muito interessante, assim, e ela fala o seguinte, que o leite, né, claro, tem a questão que a gente troca o leite materno depois pelo leite da vaca, isso é uma questão social, né, a gente faz isso por um hábito social, foi construído, além de ter uma indústria por trás, mas o que significa o leite? Tanto da vaca, né, é a questão do elo com a mãe. Então, no caso, se você está sendo intolerante ao leite, e aí isso, eu só estou dando um exemplo, tá? Porque isso ela fala em várias outras vertentes, assim. Por exemplo, do leite materno é essa recusa da mãe, esse elo com a mãe conturbado, que você não está aceitando dentro de você. Isso, na verdade, não está no seu consciente, né? Isso acaba vibrando inconscientemente em você todos os dias. E aí você vai intolerando algumas outras coisas na sua vida. Meio que isso vai vibrando essa consequência. E aí ela fala, por exemplo, do glúten, que o glúten tem a ver com o pai, que é a questão, né, da prosperidade, do centeio, né, da fazenda, do trigo, né, tem toda essa questão da agricultura, né, enfim, tem mais relação com o pai. Então, assim, o que eu queria dizer é que na parte psicológica nossa, tudo, na maioria das vezes, é baseado nessa base, pai e mãe, né? Então, que é o mais difícil, porque quando a gente começa a olhar para a gente, dentro da gente, cara, tem muitas coisas que a gente faz iguais a eles, e tem muitas coisas que a gente rejeita deles, e aí a gente quer fazer diferente. E aí é algo que eu estava conversando com meu irmão esses dias, eu falei assim, porque o meu pai, né, ele é militar, né, policial da polícia, e eu nunca quis ser da polícia, assim, tipo assim, desde que eu me conheço por gente, a parte militar para mim não era algo que eu, nossa, queria. Então eu sempre fui né, tentar ser diferente disso. Meus irmãos não. Meus irmãos já desde moleque, não, eu quero ser militar, eu quero ser, tanto que eles são militares. Mas só para trazer esse exemplo que eu achei muito peculiar, assim, porque eu tenho família agora, né? Sou casado, tenho meus filhos e, claro, tenho uma outra profissão que é totalmente diferente do militarismo. Mas meus irmãos seguiram essa profissão e eu falei para eles, mas que agora eles estão com uma parte de empresário, criaram um projeto de vender umas motos elétricas e tal. Achei super interessante. Eu falei, mas por que vocês mudaram completamente aí do ciclo e tal, né? O que fez você, por exemplo, eles estudaram direito também? Aí eu falei assim, mas onde foi que isso bateu em vocês, assim? Vocês querem largar a polícia e tal? Ele falou, assim, nosso pai trabalhou muito, né? E aí teve família cedo, então eu não quero. E assim, lógico, ele sabe que eu tenho família, tudo, entendeu? E eles sabem que é desafiador você ter filho, você ter família e tal. Não, eu quero estar estável, eu não quero ficar igual o pai que ficava trabalhando em 2, 3 empregos, não tinha tempo para nada. Então, assim, só para vocês verem que mesmo o filho, né, seguindo a profissão do pai, alguma coisa ele vai rejeitar de algo que aconteceu na vida dele, mesmo ele seguindo a mesma profissão. Ele, de alguma maneira, ele está tentando desviar, que aí no meu caso eu vejo, pô, tá seguindo a mesma coisa que eu fiz, sabe? Tipo assim, mas de maneiras diferentes, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente aceita algumas coisas, a gente rejeita em outras, né? Mas no fim, para resumir, o fundamental é a gente ser grato pelos nossos pais, independente de qualquer coisa, porque sendo grato a eles, a gente consequentemente é grato à nossa vida, a gente respeita, né, da onde a gente surgiu, a nossa base. É difícil, é um perdão diário. Tem que fazer Ho'oponopono todo dia para o pai e para a mãe e para a gente, porque são eles, como eu falei, que sabem os nossos calos, eles sabem ali onde que eles vão comentar alguma coisinha que vai te... Poxa, por que ela precisa comentar isso? Ou por que meu pai precisa falar isso, sabe? Então, assim, eu acho que o desafio, como a Cristina mesmo fala, a Cristina Caro, ela fala que tem que fazer 3 meses de perdão para o pai e para a mãe para a gente começar a mudar a frequência. Eu acho que é a vida inteira que a gente tem que fazer
essas orações do perdão. Mas é isso que eu queria trazer. A reforma íntima começa sim na base. Se você for fazer qualquer terapia psicológica, vai ter coisas que vocês vão falar, porque meu pai fez aquilo lá, ou não foi comigo, ou não me incentivou tal coisa. Sempre vai ter algo que a gente puxa do passado, ou alguma coisa que a gente está, né, tentando alcançar no futuro que tem a ver que nossos pais foram e a gente não quer ser igual. Então, acho que, para mim, só trazer essa reflexão aí, já que a gente entrou na questão pai e mãe aí, acho que vale a pena a gente ter um pouco do que a Cristina Cairo fala. Eu acho que nem tudo, lógico, a gente tem que trazer o que a gente concorda, o que a gente não concorda, a gente descarta. Até o que a gente fala aqui também é um conselho para vocês. Ouçam o que vale a pena, vocês levam para casa, o que não, vocês continuam vibrando no que faz sentido para vocês. É isso. Fê, isso da vibração, gente, quando a gente eleva a nossa vibração, vibra sempre no amor, na alegria, a tendência é das pessoas que não vibram igual se afastar. Isso é bem claro para mim, assim, e eu sou muito feliz por isso, sinceramente. Então, ou a pessoa se afasta, ou ela te enxerga diferente, se interessa pelo que está acontecendo, e de repente ela muda a vibração e aumenta a vibração, e aí a cura é feita, de alguma maneira, né? Eu achei super interessante o que você falou da Cristina Cairo, porque eu tenho ovário policístico e sou vegetariana, então eu tenho uma dieta assim super restritiva. Eu não como arroz, feijão é com arroz de couve, e leite eu tô tentando. E você falando assim é muito claro. Eu cortei quase tudo o leite, mas uma manteiguinha no café da manhã sempre tem. Pão eu não como. E você falando assim, quando eu tô carente, eu quero comer uma pizza, eu quero tomar um café com leite de manhã, porque eu tomo só café. E eu não tinha, nunca, não tinha essa informação. E realmente tem tudo a ver. Se eu tô carente, né, de alguma coisa, eu vou lá e desconto no alimento. Tem tudo a ver, nossa. Um colinho Isso, de mamãe, né? Aí a gente nossa, vai e coloca no alimento, aquele vazio, aquela angústia, alguma coisa relacionada a super isso. desconto no alimento. Ainda mais que eu não como pão no dia a dia, nem leite, né? E disso, a gente não precisa ser igual aos nossos pais, né? Nossos pais, eles criam a gente da melhor maneira que eles acham, né? De acordo com o exemplo que eles tiveram. Mas a ideia é ser um nível a mais, né? Um upgrade ali, para que seja feita a cura. Meu pai, ele é militar, Felipe. Fernando Felipe. Ele é militar, aposentado da aeronáutica. E ele sempre quis que meu irmão fizesse carreira. Mas como eu sou o homem da família, ele focou em mim, porque meu irmão não seguiu nada disso, nunca teve vocação nem nada. E meu pai sempre firmou em mim por causa da estabilidade, né, da carreira militar. E eu, com 30 e poucos anos, fiz toda a seleção para as 3 forças. E foram 6 meses de seleção. E entreguei para o universo, né? O resultado ia demorar para sair. E nesse meio tempo me chamaram para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Eu já estava uma semana trabalhando na Prefeitura quando me chamaram para o concurso da Aeronáutica, dizendo que eu tinha passado e que era para eu escolher a vaga no dia seguinte. E eu fiquei, oh my God, e agora? Eu escolho agradar o papai. Eu estava, assim, adorando a Prefeitura, estava tendo uns desafios, mas era carreira militar. Eu fiquei 6 meses fazendo a seleção e me chamaram. E aí? Escolho agradar o papai ou escolho ser feliz e trabalhar no que ressoa para mim? Eu escolhi ser feliz e trabalhar no que ressoa para mim. Meu pai entendeu, ficou um pouquinho chateado, né? Porque para ele ia ser um orgulho falar: minha filha é militar. Mas não ressoava comigo. Eu fiz a seleção por causa dele, por amor a ele, mas não era o que eu queria e eu fiz a escolha de ser eu mesma. E hoje em dia ele tem um super orgulho de mim. Ufa, mas a gente tem que fazer as nossas próprias escolhas. Nosso pai dá ali o caminho que eles acham que é o melhor para a gente, mas quem sabe o que é melhor para a gente somos nós mesmos, né? E é isso, gente. Sempre seguir a intuição, né? Alguém mais tá fazendo sentido? Vale a pena dar uma comentada? Quem quer, pode abrir o microfone.
Então, Felipe, o que eu quis falar a respeito da minha mãe é assim, agradeço demais tudo que ela fez assim por mim, o que ela puxou, me ajudou muito na vida. A única coisa que eu falo é a cobrança. E eu, graças a Deus, eu não sou assim com meus filhos, porque ela cobra demais. É isso, ela quer saber tudo, ela quer controlar horário, e eu acho que é isso que incomoda, esse controle dela. E eu não sou com meus filhos assim. Então, é só isso que me incomoda. Mas de restante, sou muito grata, sou muito feliz por tudo que ela fez por mim, que ela, assim, na medida do possível dela, ainda consegue fazer, porque ela teve algumas perdas na vida dela que deixaram ela muito debilitada. E eu acho que também isso faz com que ela cobre mais de mim pela carência que ela, pelas essas perdas que ela teve. Então ela sobrecarregou a Kátia. A Kátia tem que. Por que isso? Por que aquilo? Então é isso só. De restante, muito grata. Nossa, tudo que ela me puxou em estudo, eu sou muito grata, porque hoje eu consigo, eu tenho minha profissão. Então, nesse lado, eu sou grata demais, demais, demais a minha mãe. E pela vida, né? Que ela me deu. Só. O resto, só essa cobrancinha. Por quê? Por quê? Por quê? É só isso. Não acho que talvez minha fala pareceu uma crítica, mas não foi não, tá, Kátia? Acho que, na verdade, eu quis só trazer como isso reverbera na gente, né, no sentido das vibrações. E, e nossos pais erraram e vão continuar errando, assim, né? Por isso que eu falei que é uma coisa de perdoar todos os dias, tanto eles, né, quanto a gente mesmo. E isso acho que faz parte da reforma íntima. Você entender tanto o lado que ele não é tão legal, de fazer algo que você não concorda, ou que, tipo, vamos dizer assim, te incomoda de alguma maneira isso. E eles têm essa capacidade. Eu estou te falando porque minha mãe é muito parecida com a sua, de possessividade, de querer, sabe, assim, o coronel lá de casa, né, quando eu morava com ela, era minha mãe, entendeu? Não meu pai. Meu pai, até a gente fala assim, meu pai não tinha voz, sabe? Ele era militar, mas a voz do coronel era minha mãe. Então, assim, eu sei essa dificuldade que não foi nenhuma crítica, é só quis trazer, porque muito das coisas que a gente carrega tem tudo a ver com nossos pais, né? Então, quando você começa a falar de reforma íntima, vai passar por isso. Vai passar coisas que estão ali internamente, que nos incomodam, e conscientemente a gente faz assim: ah, nossa, legal, poxa, minha mãe faz isso, eu não concordo, mas tem coisas que estão ali guardadas de mágoas que ficou no seu inconsciente e isso reverbera nas atitudes que você tem na vida, sabe? Às vezes nas doenças que você, vamos dizer assim, cria, porque a gente cria as doenças. As doenças começam no astral, vamos dizer, a gente começa na parte espiritual. Baixou essa guarda, vem trazendo para os outros, né? Aí traz para a mente, aí a mente vai fazendo aquele looping no inconsciente, até que chega no corpo físico. E aí aparece como um alerta. Isso está muito claro quando a Cristina Cairo fala, não sou só eu que assim com propriedade, porque eu não sou ninguém, mas eu estou trazendo coisas que eu estou lendo bastante e ela traz muito isso no livro dela, e ela tem um livro também que chama Lei da Afinidade, que ela fala dessa questão do semelhante atrai semelhante. E a nossa mãe, nosso pai, é o nosso semelhante, eles são iguais a gente, só que a gente é como a Cíntia falou, a gente sai um pouco fora da curva para não ser tão igual a eles, senão, né? Nem os gêmeos são iguais, irmãos gêmeos são iguais, idênticos, eles são personalidades totalmente diferentes. Mas era só isso assim que eu quis trazer, não foi nenhuma crítica. E sei que você realmente é muito grato à sua. Todo mundo tem que trabalhar essa gratidão para o pai e pela mãe. É só isso que eu quis dizer. Boa noite, aqui é o Carlos, né? O esposo da Kátia aqui, né? Então, Fala, Carlos. Boa noite. boa noite. Já aconteceu aqui, né? O caso dela, né? Conversando com a mãe. Até comentei, falei para ela, pô, nossa mãe parece até um sargento, né? Então, mas quando elas conversam, né? Eu sempre falo assim, né? Por favor, vibra, né? Faz vibrações, né? Positivas para a mãe. Tenta não entrar na sintonia dela, né? Porque
as duas são muito explosivas, né? Eu já conheço as duas, como que é? Já teve uma ocasião que a mãe dela perguntou para mim, ô Carlos, a minha filha tem pavio? Eu falei, não, ela perguntou assim, a minha filha tem pavio curto? Eu falei assim, dona Laura, a sua filha nem pavio tem. Então ela é muito sistemática, né? Ela é muito nervosa, né? É tipo assim, uma autoritária, né? Então, quando as duas começam a conversar no telefone, aí eu falo para a patroa aqui, né? Faça vibrações positivas, né? Não entra na mesma sintonia, pede para Deus, que vocês duas vão se dar bem, vão, sabe, se acertar, né? E Mas ela me com isso ela provoca. vai conversando, vai se acalmando, né, com a mãe, né? Para não entrar na mesma sintonia, né? Eu falei assim, ó, você vai para o lado B, a sua mãe vai para o lado A, porque se as duas se cruzarem, então vai pegar fogo. Então eu sempre falo para ela, então faça vibrações, peça para Deus, dá tudo certo na vida de vocês, né? E vocês vão se encaixar, vão se dar bem. É isso. Eu penso das duas. Não é à toa que a gente faz evangelho no lar, né? Porque é no lar que se faz o início, né, do evangelho. Amar começa no nosso lar, no nosso seio, né? E a sua fala acho que vem muito assim, sempre. Por isso que eu falo, nós todos aqui somos semelhantes nesse aspecto de alguma maneira. Eu nem sabia que a Cíntia tinha um pai que era essa parte militar, só para você ter uma ideia. Então, assim, aí a Kátia fala isso, aí eu falo, caramba, tô vendo minha mãe na mãe da Kátia, sabe? Então, todos nós aqui temos pontos em comuns. Então, estamos unidos aqui para trabalhar isso. Então, trabalhar no lar, trabalhar com o nosso marido, nossa esposa, que também, né, por mais diferente que esse marido e esposa seja, tem coisas semelhantes a nós que nós aceitamos nele ou nela, e tem coisas que eles não aceitam neles, né? Então, assim, o que estamos fazendo? Temos que sempre analisar isso. Eu vou complementar aqui então, já que ninguém aí quer mais falar. Essa questão da reforma íntima, a gente, quando não entende muito o que é reforma íntima, a gente tenta mudar a outra pessoa para que a outra pessoa seja igual nós, né? A gente acha que a reforma precisa começar na outra pessoa e estamos totalmente errados nesse pensamento, né? A reforma precisa começar na gente. É o que a Cíntia falou. Nós precisamos primeiramente gostar de nós mesmos, né? Porque aí já vamos estar amando a Deus se amarmos a nós mesmos. E imagina se fosse o contrário, e essa reforma íntima seria com a outra pessoa mesmo, você transformar todo mundo igual a você, aí você chega num restaurante, vê um garçom te servir, é igual a você. Você vai no shopping, o vendedor é igual a você. Você pega o Uber, a pessoa é você. Você não vai aguentar você. Você não vai se aguentar. É muito igual a você. Então, assim, sabe, não vai ter graça e vai ser chato, que é todo mundo igual. Todo o mesmo pensamento. Então, assim, vai ser tudo uma mesmice. E vai ser chato, vai ser muito chato isso. E por isso que essa diversidade de pessoas, de semelhantes, né, como o Felipe disse aí, que se ligam de alguma forma, mas com vidas totalmente diferentes, né? Bom, é isso aí. Vamos encerrando aqui o evangelho de hoje, agradecendo a presença de todos. Cada um aqui é muito importante para Deus, para Jesus, para si próprio, para os seus familiares, para o seu pai, para a sua mãe. E eles também são importantes para a gente. A gente não é nada sem o outro. Então, fechando nossos olhos, respirando profundamente, sintonizando esse conhecimento que foi falado aqui hoje, que possamos trabalhar a cada segundo a reforma dentro de nós, que a gente afaste o sofá para cá, né? Arrumam a livraria para lá, que a gente vai tirando o que não serve, que a gente possa
doar amor, doar, fazer a caridade, se amar. Pedimos aos nossos anjos, arcanjos, nossos guias, nossos mentores, toda a falange do Evangelho, todos que estão aqui encarnados e que estão desencarnados, que consigam vibrar na frequência do amor, a frequência trazida por todos esses grandes mestres ascensionados, nosso grande Mestre Jesus. Obrigado, obrigado por suas lições, obrigado pelos seus exemplos, obrigado pela moral de vocês. Sou grato aos nossos ancestrais, todos os seres humanos que são iguais a mim, que pisaram já nessa terra e tiveram muitas dificuldades. Nossos familiares, avós, tataravós, pai, irmão, mãe, todos esses seres são muito importantes para nós, nossos amigos, nossos filhos. Estamos cada dia mais aprendendo um com o outro e evoluindo juntos neste barco chamado planeta Terra. Nossa mãe maior, que nos dá a possibilidade de estar vivo neste plano. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Jesus nos acompanhe. Assim seja. Amém. Sim, seja. Gratidão novamente, Cíntia, Tatiane, Kátia, Maria, Felipe, Valéria, Domênica, gratidão por todos vocês. Boa noite, gratidão também. Boa noite. Gratidão a todos, que Jesus acompanhe vocês, boa semana e vamos reformar aí a casinha, nosso templo, todo dia. Que possamos fazer as orações do perdão para todo mundo, para os nossos pais e para a gente mesmo, tá bom? Ho'oponopono vale muito a pena. Arrou, namastê, Arro. amém. Obrigada, gente. Boa noite. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.